Ramos. Eu sou cantora, sou compositora, sou escritora. Eu iniciei na área de artes cênicas recentemente, sou estudante do Conservatório de Tatuí e hoje eu tô aqui. Gostaria também de agradecer pela oportunidade de estar participando do Festival de Artes Híbridas para falar um pouco sobre o meu processo de criação, meu processo de composição, o passo a passo e até chegar no resultado final. Também vocês vão poder acompanhar o processo de composição aqui ao vivo. Espero que vocês gostem. O primeiro ponto que eu queria ressaltar em relação à criação artística, eu acho que é válido para qualquer área, não só para composição, mas qualquer processo de criação. É muito relevante a gente analisar a autoconfiança e a autocrítica de nós mesmos como artistas. A gente se pega muito se comparando a outro artista, a gente se pega exaltando músicas e rebaixando as nossas. E eu acho que como você aprende a andar, você aprende a tocar um instrumento, você se qualifica em algo, a composição e a criação artística envolvem o mesmo processo, sabe? Você tem que começar pouco a pouco para você criar sua autoconfiança. Aos poucos você vai criar sua identidade e eu acho muito importante a gente dar valor para a arte que a gente está fazendo, sabe? Não é porque a gente está começando agora que a gente não consegue usar palavras diferentes ou fazer composições muito elaboradas que a gente está fazendo algo ruim. A gente faz como artista para expressar o que a gente sente e lógico que tem a parte teórica por trás, mas isso é algo que a gente tem que ir trabalhando aos poucos, sabe? Eu acho a autocrítica um ponto importante do processo de criação, porque sem ela a gente não progride, não vai querer ir além do que a gente está fazendo, mas também é um ponto que a gente tem que tomar cuidado, que o progresso vai ser 1% ao dia e vai chegar uma hora que você vai identificar a sua essência como artista, você vai identificar seu estilo musical, sobre o que você gosta de escrever, sobre como você gosta de escrever, qual que é a sua identidade, e isso aos poucos. Então acho que o processo de autoconfiança e da autocrítica tem que ser muito bem trabalhado e a gente como artista tem que ter paciência nesse crescimento em relação à criação. No processo de criação, eu já conheci inúmeros artistas, já aconteceu comigo também, principalmente nesse início de pandemia, um monstro que ataca, assim, já atacou todos os artistas, é o bloqueio criativo. Mas eu acho que é algo que a gente não tem que temer, faz parte de todo o processo, faz parte da mudança interna que a gente passa todos os dias, faz parte do que acontece no mundo, sabe? Eu acho que a gente não tem que se cobrar tanto como artista de produzir, de criar o tempo todo, principalmente em situações que todos estamos vivendo hoje, e fazer tudo com paciência. E amor. E amor. Outro ponto que eu acho primordial ressaltar é em relação à sua referência musical. O que você ouve, que artista te inspira, que estilo musical te inspira. Eu, por exemplo, eu acho que eu criei minha identidade como artista, assim, eu reconheci que eu gostaria de ser artista quando começou essa fase emo entre 2008, 2010, 2012. Então eu peguei muita referência de Fresno, Dead Fish, Glória, as bandas que estavam mais em alta na época, e foi o que me levou a ir mais fundo na música. Então hoje eu vejo que eu peguei muita identidade das referências. Então a referência é primordial, assim.
E também não tem regra, né? Não é só porque você escreve sobre músicas tristes e é um rock mais melódico que você não pode tirar uma referência de algo que você talvez não tenha o hábito de escutar tanto, sabe? Porque a arte não tem limites. E você pode pegar um pouquinho de cada canto do que você se identifica mais. Pode pegar, inventar dentro de você também. Não tem nenhuma regra em relação à sua criação. Agora entrando mais especificamente no processo de composição, eu sempre começo pelo tema. Sobre o que eu vou falar nessa música? Vou falar sobre felicidade? Vou falar sobre um momento que eu passei na vida? Vou falar sobre algo que está acontecendo atualmente no mundo? Sabe, eu vou falar sobre um filme, de repente, que eu assisti, sobre um livro que eu li. A referência pode ser buscada em qualquer canto, de qualquer forma, e você pode falar de coisas de formas subliminares ou diferentes, ou do seu ponto de vista. É um ponto que também soltar a imaginação e não tem limites. Hoje a gente escolheu o tema luto. E eu particularmente, a história do tema fica muito mais fácil quando você cria uma identidade como artista, né? Eu gosto de escrever músicas tristes. Então eu sempre escrevo algo relacionado a algum sentimento profundo que muitas vezes a gente tem medo de expor, medo de pôr pra fora e pôr no papel, ou vergonha. Eu gosto de falar sobre coisas difíceis de serem faladas. Mas vai aí do que mexe com você. Eu gosto muito de despertar o sentimento nas pessoas, e foi o que eu sempre gostei também quando eu peguei minhas referências. Eu sempre gostei de escutar coisas que me fizessem sentir algo. E esse vai ser o tema da composição de hoje. E ligado a isso, o tema vai ser luto. Aí eu vou pensar, tá, mas que sentimento e com qual intenção eu quero tratar esse tema? Porque eu posso tratar esse tema num ritmo mais feliz, numa música que tenha mais raiva, numa música que seja mais melódica, mais triste. Então, junto ao tema, que conforme você vai criando sua identidade como artista, vai ficando mais fácil, a gente escolhe a intenção e o sentimento que a gente quer passar esse tema. Depois que já foi feita a escolha do tema e você já sabe a intenção que vai ser passada com a música, a gente vai para a parte da melodia. Meu irmão criou uma melodia esses dias e a partir do tema que foi escolhido eu achei que encaixou muito bem. Vocês vão ver um pouco dela agora. Considerando o tom da minha voz e considerando a intenção da música, a gente fez algumas alterações na melodia, deixando um pouco mais aguda, um pouco mais lenta para a primeira e para a segunda parte da música, e acelerou ela no refrão para poder passar o sentimento de uma forma mais profunda. E sempre é interessante quando você vai executar o processo de criação, muitas vezes é espontâneo, né? Muitas vezes você entra no quarto, pega o violão e começa o processo todo. Mas muitas vezes você já faz aquilo com a intenção. Então, você buscar um ambiente agradável, onde você se sinta à vontade, aberto a criar, sem coisas, sem distrações, sem nada te incomodando, sem muito barulho. Ou de repente, dependendo do estilo musical que você quer compor, ou de repente, dependendo do tema, você buscar um lugar mais aberto, você buscar um lugar com mais natureza, ou você buscar um lugar que já tenha arte para você se inspirar. A escolha do ambiente onde o processo de criação vai ser feito também é muito importante, né? Ninguém consegue sentar
no meio de uma reunião de família para escrever algo, ou pode ter alguém que consiga, mas para mim é um processo complicado. Eu gosto de sentar quietinho no meu quarto e é um processo muito interno comigo mesma. Então o ambiente é primordial para mim. Depois de todo o processo de escolha de tema, de referência, da intenção da música e da melodia, a gente vai para a parte mais difícil e esperada, que é a nossa queridíssima letra. Bom, a gente já tem a nossa melodia. E eu sempre digo que a parte mais complicada de todas é a primeira frase. Aí, em cima da melodia, a gente vai criar o ritmo. Então, em cima do ritmo, a gente começa a tentar encaixar nossa letra. A partir do nosso tema, agora que eu já criei um ritmo em cima da melodia, vem a primeira frase. Sinto tanto que restou de ti. A partir do tema, conforme a gente escreveu a primeira estrofe, a música foi mais para um lado de memória. A gente criou uma história onde o sujeito, ele ou ela, sentia medo de esquecer tudo que ele tinha passado com a pessoa, ou tudo que ele havia sentido, ou tudo que ele sentia. E ele tem medo que isso se perca no tempo. E a primeira e a segunda estrofe totalmente sobre isso, sobre as lembranças e sobre o medo do esquecimento. Sinto tanto que restou de ti, o escuro amargo de te ver partir. Eu luto e danço com essa solidão, sua voz ecoa como uma canção. Ao tempo eu peço pra não esquecer, não suportaria não lembrar você. Difícil compreender que isso vai se tornar memórias que o tempo um dia irá levar. No meu processo, eu sempre faço a criação da primeira e da segunda parte primeiro. Eu deixo o refrão por último, porque eu acho que eu consigo escrever um refrão mais claro em relação ao todo, que eu já compus antes. E óbvio que isso também não é uma regra. Você pode começar pelo refrão, você pode começar pela letra e depois encaixar uma letra numa melodia.
Vai depender muito. Eu costumo fazer dessa maneira, porque se eu escrevo o refrão antes, eu acabo me perdendo em algum momento no meio da letra, na primeira ou na segunda parte. Então, para a música se encaixar melhor, eu sempre jogo o refrão por último. Então, depois que vem a primeira parte, a gente vai para a segunda e a mesma coisa, mantendo o mesmo ritmo, a mesma melodia, sobre o mesmo tema, só que a gente deu uma mudadinha, porque como o refrão eu sei que eu quero ele mais acelerado, eu deixei uma parte um pouco mais forte para a segunda parte. Sinto seu cheiro até no café fresco, em cada detalhe eu sempre te vejo, o arrepio ao te encontrar, a emoção sempre ao te ver chegar, difícil. Pode voltar na música só. Sim. Sinto seu cheiro até no café fresco, em cada detalhe eu sempre te vejo, o arrepio ao te encontrar. Errei. Mas não tá certo. Sinto seu cheiro até no café fresco, em cada detalhe eu sempre te vejo, o arrepio ao te encontrar, a emoção sempre ao te ver chegar, difícil compreender que isso vai se tornar memórias que o tempo um dia irá levar. Na primeira e na segunda parte, como a partir do tema a gente buscou um sentimento, buscou algo mais particular em relação à perda, a gente decidiu contar uma história, é importante você manter a identidade da história nessa letra também. O que a pessoa está sentindo ao passar. E agora a gente chega no refrão. Como eu disse antes, o refrão eu quis que fosse algo mais rápido, mais forte e mais simples também. Porque como a letra já conta toda a história, o refrão seria mais um grito de socorro, algo claro para ser entendido, a intenção de todo o resto da música. Eu sei, não vou te esquecer, eu quero você. Sei que não vou mais te ter, eu quero esquecer. Bom, agora basicamente a gente já tem a música toda finalizada e depois que a gente já tem a letra, já tem a melodia, já tem tudo encaixado, a gente faz alguns ajustes. Nessa letra, de primeiro momento, algumas palavras eram diferentes. Às vezes a gente está na intenção de contar uma história, a gente acaba entrando muito numa repetição.
Eu repeti muitas vezes no início a palavra esquecer, a palavra encontrar, porque era o que a pessoa da história da música queria. Mas depois que a letra é escrita, é importante fazer esses ajustes de concordância para ficar mais claro. E para você poder contar a história com mais detalhe também. Agora que a gente já viu o passo a passo de como foi escrito, de onde veio minhas referências, de onde veio minha inspiração, como que foi todo o processo, a gente vai apresentar o resultado final. Espero que vocês gostem e gostaria novamente de agradecer a oportunidade de participar do Festival de Artes Híbridas. Espero que a gente se encontre em muitas outras ocasiões. É nóis! Com essa solidão, sua voz ecoa como uma canção. Peço ao tempo pra não te esquecer, não suportaria não lembrar você. Difícil compreender que isso vai se tornar memórias que o tempo um dia irá levar. Seu cheiro até no café fresco, em cada detalhe sei que não te esqueço. O arrepio ao te encontrar, a emoção sempre ao te ver chegar. Difícil compreender que isso vai se tornar